Boa tarde, pessoal. Estamos novamente aqui pela terceira tentativa de gravar esse vídeo. Sempre dando algum probleminha, principalmente agora na câmera que ela está fechando sozinha. Então, muitas das vezes eu estou falando aqui sozinho, mais ainda, porque nem a câmera está gravando. Então, venhamos aqui para falar sobre a oitava rodada do Campeonato Brasileiro Betano 2024, que acabou ontem tendo os últimos dois jogos como Bahia e Fortaleza, Palmeiras e Vasco. O que eu posso dizer é que faltou um mísero joguinho. Muito obrigado, Bragantino. Muito obrigado, Bragantino. Muito obrigado, Paulinho, pelo gol. Que eu fico feliz e puto ao mesmo tempo. Certo? Meu palpite era que conseguiria aquela vitória ou empate do Bragantino por causa das condições que o Bragantino se encontrava para anteriores, se eu não me engano. Não me lembro agora do estudo que eu fiz e quais os pontos que o Bragantino se saiu melhor. Mas eu sabia que o Bragantino se saía melhor. Porque eu acertei Atlético Goianiense e Corinthians, eu coloquei um dupla fora. Se bem que o Corinthians podia ter ganho o jogo se não tivesse tropeçado nos próprios pés, certo? Porque seu jogador faz um gol contra, seu jogador é expulso e seu jogador ainda faz um pênalti. E eu não sei como é que você coloca aquele Gustavo Henrique para ser zagueiro. Não cabe ele. Não cabe, não tem um menino na base do time, do atual time campeão da Copinha, só subiu o Bidon, não tem mais ninguém ali. Jesus eterno. Se bem que foi a minha segunda raiva. A primeira raiva foi ver a escalação do time e contar com o Carlos Miguel no gol. Ele vai ficar ou ele vai sair? Ele vai continuar ou não? Porque se ele não vai continuar, bota ele no banco e bota Donelli. Porque é Donelli quem a gente tem que cuidar agora. A não ser que não vão fazer essa onda toda, botar Donelli e dizer que já está vendido. Certo? Segundo jogo, Juventude e Vitória, foi mais um pontinho aí que eu marquei, marcando logo dois, né? Juventude e Vitória 1-1, aquele empate, Vitória conseguiu um empate. Eu já escutei essa piada hoje, mas eu vou repassar. Tem que mudar o nome do time de Vitória, porque não tem Vitória. Aí teve mais um jogo, Botafogo e Fluminense. Botafogo conseguiu a vitória, continuando sua boa fase, tanto na Libertadores quanto no Campeonato Brasileiro, brigando lá em cima. Tanto que com essa vitória ele ficou pelo menos 2 dias ali na liderança. O quarto jogo, que foi para terminar o dia da terça-feira, foi. Deixa eu ver se eu lembro agora de cabeça. Botafogo e Fluminense. E o último jogo da terça-feira foi o jogo que fez eu perder meu pule. Foi o dupla casa do Bragantino com o Atlético Mineiro. Tentou, buscou, fez o gol. Infelizmente levou a virada em menos de 2 minutos ou 3 de um gol para o outro. Acontece porque o Atlético Mineiro ele tem essa pressão, ele marca muito forte na frente e consegue manter. Então isso foi meu primeiro head e único head. No outro jogo, na quinta-feira, porque na quarta-feira nós paramos para poder ver o Brasil. Não jogou mal, mas também não jogou bem. Está faltando um meia de armação naquela seleção. Está faltando um meia de armação naquela seleção. Está faltando os quatro da zaga, porque lamento muito, Marquinhos e Beraldo, os dois jogando junto não dá. Não dá pra gente ter uma zaga de seleção titular do PSG. Não dá, lamento muito, o Beraldo é bom jogador, o Marquinhos é bom jogador, mas os dois juntos não dá. Certo? Danilo na lateral direito, o outro menino que eu esqueci o da lateral esquerda, minha gente, o rapaz não volta. Por que o rapaz não volta para marcar? Ele não tem essa condição, ele não pode chegar lá na frente, ele não é um Marcelo da vida. Não tem condições. Então, voltou o brasileiro na quinta-feira com Cruzeiro e Cuiabá. Cruzeiro jogou muito bem até fazer o primeiro gol. Fez o primeiro gol, deu aquela diminuída, sofreu a pressão do Cuiabá de onde originou-se o pênalti, que saiu o empate e aí o Cruzeiro foi lá e conseguiu fazer o segundo gol. O único ponto positivo que eu tenho para levantar do Cruzeiro é o jogador chamado Alex. Não, Matheus Pereira. Eu ia vir com Alex Teixeira, mas esse é do Vasco. Matheus Pereira joga muito bem, vindo do Al Hilal, deu aquela fechadinha de negócio, certo, com o Cruzeiro e
conseguiu o quinto ponto, conseguiu o quinto green aí nessa conversa toda. Na continuação da noite tivemos mais 3 jogos às 8 horas, Atlético Paranaense e Criciúma, onde o Atlético começou perdendo, mas conseguiu ir atrás da virada e conseguiu trazer a vitória. Flamengo e Grêmio, que foi o segundo jogo que eu assisti, pelo menos o segundo tempo, eu vi o Flamengo jogando muito bem. Ele foi para sempre. Ele sobrou. Ele conseguiu trazer o gol. No segundo gol, realmente veio uma jogada muito bem construída, com Pedro finalizando ali, fazendo pivô e dando passe para Luiz Araújo, dando uma tacadinha no canto do goleiro Rafael, porque teve a qualidade ali de fazer aquilo. Certo? Rafael, pá, Flamengo e Grêmio, Internacional e São Paulo. Se eu não me engano, era um dupla fora ali para o São Paulo. Eu coloquei, terminou em 0 a 0, porque o São Paulo continua em sua ótima fase. Desde que começou o treinamento com o Zubeldia, não sabe o que é derrota. Tem domingo agora Clássico Paulista, para saber ali, para terminar de empurrar o Corinthians talvez para a zona de rebaixamento, ou para começar a virada do Corinthians. Nunca saberemos, só saberemos depois do final de semana. Temos mais o que para falar? 7, 8. Os dois últimos jogos para finalizar a rodada. Nós tivemos Bahia e Fortaleza, com Bahia vencendo de Fortaleza, chegando à vice-liderança atrás do Flamengo apenas pelo saldo de gol. E o ponto que podemos levantar é: o Fortaleza não está jogando bem, certo? O Fortaleza se classificou ali na dificuldade pela Sul-Americana, certo? Foi campeão da Copa do Nordeste contra o CRB, também com dificuldade. Afinal, o CRB conseguiu fazer 2 gols no segundo tempo, levando a disputa para os pênaltis. E ontem, novamente, contra o Bahia, poderia ter perdido um pouquinho a mais. E para finalizar, Palmeiras e Vasco. O ponto que eu posso levantar daí é o tal do Estevão, o jogador chamado Estevão. Ele joga muito bem. Os 2 jogos foi fruto dele, foi fruto da perseverança dele. Principalmente o segundo, quando o lateral do Vasco deu como perdido e ele deu o pique, conseguiu a bola, cruzou e Rony faz o gol. E então é isso. O que eu tenho percebido, não que minha opinião valha tanta coisa assim, os jogadores do Brasil têm a condição do drible. Eles não sabem o que fazem depois. Certo? Isso é um exemplo, por exemplo, de Vini Júnior. Ele dribla e tá faltando ali ele saber a hora certa para tocar, a hora certa para chutar, porque eu acho que ele sente um pouco de falta de segurança de estar com a amarelinha. Pode não ganhar nada há muito tempo, mas é uma camisa pesada, certo? E quando você está no Real Madrid, você tem muita gente para lhe ajudar, e quando você está na amarelinha, não. Você está recebendo passe de Kroos, Bellingham, Modric, Camavinga. Aí você chega na seleção, está recebendo passe de Paquetá, Bruno Guimarães, João Gomes. São bons jogadores? São. Estão na Premier? Estão. Mas falta aquele cara dizer: eita, vou lançar a bola ali e ele vai pegar. Falta um Kaká, falta um Gaúcho, falta um Rivaldo, certo? E nós temos alguns armadores. Veiga caberia nessa seleção. O Veiga pelo menos estava jogando bem. Ele precisa de confiança, precisa de continuidade. Porque antigamente nós sabíamos a escalação da nossa seleção do começo ao fim. Hoje em dia nós não sabemos mais. Porque é muito teste. Tem como se fosse muito jogador para testar. Mas sempre termina naqueles mesmos 11. E, por exemplo, eu assisti o jogo de Cleison. Cleison muito habilidoso, jogou muita bola no Corinthians e tudo mais. Mas teve chances mesmo que ele driblava, tinha a chance do toque, tinha a chance do chute, não fazia um nem outro e perdia a bola. Então fica bastante complicado. A mesma coisa acontecia, por exemplo, com Rafa Silva. Até a hora que ele infiltrou e cruzou a bola. E aí saiu o gol, se eu não me engano. Entendeu? Então, é isso. Falta essa parte, mas estou vendo mais os jogadores puxando. Mesma coisa de Estevão. Puxou, foi para cima, chegou na linha de fundo, teve a percepção, tocou para trás, gol. E é um menino de 17 anos. Então falta também você ter a confiança. Confiança de chutar de fora. Confiança de tentar. Porque às vezes o chute de fora, meu Deus, que eu vi, fora o petardo do moleque do Flamengo que saiu o gol, ninguém mais. Uns chutes fracos.
Aí o goleiro defende, cai no chão, faz aquele drama todo. É bem complicada essa parte. Mas, pessoal, a reação foi essa, tá certo? Conseguimos 9 greens e apenas um red. Se vocês trabalharam do jeito que eu disse, separando de dupla casa e dupla fora, que a diferença foi muito pouco, foi apenas um ou dois times no dupla fora, conseguiram um greenzinho pequeno, mas conseguiram, deu para cobrir. Então, é só isso, pessoal. Muito obrigado. Lembrando que hoje ainda eu posto os vídeos da rodada que ocorre no final de semana, que vai dar uma corridinha agora. Tem hoje começo da Eurocopa, quem puder assistir Alemanha e Escócia, vamos lá ver nossos rivais, vamos ver as seleções da Europa. E agradecer, muito obrigado. Tenha um ótimo final de dia, tenha um ótimo final de semana. Muito obrigado, boa sorte, curte, comenta, compartilha. Estamos aí para isso. Valeu, pessoal, até mais.